Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Nessa série Exposições Bíblicas, apresento de forma simplificada, versículo por versículo, os livros que compõem a Bíblia Sagrada. E nesse sétimo episódio darei continuidade ao livro de Gênesis a partir do capítulo 2. Vamos lá, Gênesis, capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Bem, os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Ele decidiu criar os céus, por exemplo, e a terra, e os criou. Tudo o que neles há, ou em algumas traduções aparece o trecho, e todo o seu exército, significa provavelmente estrelas e as hostes que devem louvar a Deus e abrange todos os seres nos céus e na terra. Ok? Gênesis capítulo 2, versículo 2, dando continuidade aqui. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Interessante aqui nesse verso é que Deus trabalha e descansa. Essa lógica aqui não é o descanso que segue o cansaço, mas o descanso da satisfação de um trabalho bem feito. Observe que o repouso da realização cumprida, não da inatividade, pois ele nutre o que cria. O próprio Jesus afirma, né? Meu Pai trabalha até agora. Está lá em João 5,17. O mesmo pode ser dito da obra de Cristo. Ele assentou-se depois de consumar a redenção para dispensar benefícios aos seus. Está lá em Hebreus 8,1 e Hebreus também 10,12. O descanso de Deus aqui não significa que ele estava cansado ou que deitou para tirar uma soneca. Deus não se cansa, nem dorme, nem tosqueneja. Se não vejamos alguns textos aqui, o profeta Isaías, lá no seu capítulo 40, no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Senão, vejamos o Salmo 121,4, que vai dizer o seguinte: É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Embora a palavra sábado não apareça aqui, é óbvio que Moisés está falando desse dia. A palavra hebraica Shabat significa cessar o trabalho, descansar. Um outro ponto importante destacar aqui é que na Bíblia há três tipos de sábado. E quero destacá-los aqui. Primeiro, o sábado do Senhor Deus. E há três registros aqui dignos de nota. A expressão tarde e manhã não encerra esse dia como os demais, sugerindo que o repouso de Deus não terá fim. E também é o único dia da semana que Deus abençoou. E por último, Deus o santificou. Segundo ponto, o sábado é nacional de Israel. Está lá em Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11. E terceiro ponto, o sábado espiritual do cristão, como está lá em Hebreus 4, do 1 ao 11. Ok? Após dito isso, então, chegamos a uma realidade oportuna. Esse sétimo dia da semana, o sábado judaico, simboliza a antiga criação e aliança da lei. Primeiro você trabalha e depois você descansa. O primeiro dia da semana, o dia do Senhor, simboliza a nova criação e a aliança da graça. Primeiro você crê em Cristo e encontra o descanso, depois você trabalha. Está lá em Efésios 2, 8 ao 10. E a lei judaica do sábado cumpriu-se por meio de Cristo na cruz, e o povo de Deus não está mais preso a ela, como está descrito lá em Gálatas, capítulo 4, 1 ao 11, e Colossenses 2, 16, 17. A base do sábado aqui foi trocada, um outro ponto interessante, do evento da criação para o evento da ressurreição. Por conseguinte, o tempo foi mudado do sábado para o domingo. Contudo, o mesmo princípio subjacente persiste. 6 dias são dados para o domínio do homem sobre a natureza, mas o sétimo dia é do Senhor. Ok? Gênesis capítulo 2, verso 3 vai dizer assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Interessante aqui porque Deus não prometeu apenas descanso, mas santidade. Descanso e santidade caminham juntos, pois santidade é o oposto de pecado
e pecado é aquilo que mais produz cansaço, né? Muito interessante esse ponto aqui. Ok, Gênesis capítulo 2, dando continuidade, versículo 4 ao versículo 6. Vamos entender esse texto. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Observamos que Gênesis 2 usa palavras diferentes para falar o mesmo fato da criação, enfatizando aqui aspectos diferentes. Até o versículo 17 desse capítulo, Deus vai recapitular a obra da criação. Ele cria o homem, ele cria o jardim, constitui o homem como mordomo e lhe dá ordenanças. São todos esses pontos. Aqui, de fato, é uma descrição detalhada da criação do ser humano. E, obviamente, assume uma posição de destaque na criação. O autor também acrescenta o nome Javé, que significa Senhor. Já o termo Elohim representa Deus como Criador, enquanto Jafé, que é o Senhor, inicia um compromisso pactual mais à frente com o seu povo, ou seja, Abraão e sua semente, e controla seu cumprimento na história. Com relação ao terceiro dia da criação, Deus criou todas as árvores e ervas que se reproduzem por semente. Depois dessa criação, o texto agora fala de plantas e de ervas, cujo crescimento depende do trabalho humano e da chuva. Aqui, capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5 e o versículo 6. Até aqui fica claro que o capítulo 2 não contradiz o primeiro, e sim complementam. Okay. Chegamos então ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários, se ficou alguma dúvida. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar e se inscreva no canal. Até a próxima.